E a primeira palavra não podia ser outra, é New Year's Resolution. New Year's Resolution, que significa resoluções de ano novo. Vamos usar numa frase. My New Year's resolution for 2019 is to lose weight or to eat more vegetables. What is your New Year's resolution? Let me know. Comenta aqui dizendo quais são suas resoluções em inglês, of course. E eu vejo vocês amanhã. A diferença entre pretend and intend. Pretend não significa pretendo, tá? Nós estamos em tempos de New Year's resolutions e muitas pessoas falam que em 2019 elas pretendem viajar mais, pretendem emagrecer. E muita gente se confunde e fala I pretend to travel more. I pretend to lose weight. Mas essa não é a maneira de dizer. Você tem que dizer I intend to travel more. Se você diz pretend, você diz que está fingindo, que eu finjo que. Então, digamos que seu chefe chega pra você porque ele quer saber o que você vai fazer, qual que é seu cronograma por dia, porque ele quer saber se você está sendo realmente produtivo. Então ele chega pra você e fala assim: Hey, what are your plans for today? What are you doing today? Ah, boss, I pretend to work. I pretend to work today. You what? Esse caso está falando para ele que está fingindo trabalhar, que finge trabalhar. Então pode dar uma confusão muito grande. Cuidado. Então pretend, fingir, e intend, pretender, querer fazer alguma coisa. E a palavra expressão de hoje é about time. About time tem basicamente dois significados. O primeiro deles é finalmente, aleluia, já não era sem tempo. Por exemplo, você está esperando alguém chegar, você está esperando essa pessoa por mais de meia hora aí, e a pessoa não chega. Quando essa pessoa chegar, você pode falar about time, man, I was about to leave. Ou também pode ser usada como algo que já passou do prazo e você quer cobrar a pessoa, você quer dizer que já passou do tempo da pessoa fazer alguma coisa ou de algo acontecer. Por exemplo, it's about time you learn English. It's about time she got a job. E a expressão de hoje é up in the air. Up in the air, que significa está no ar, não está decidido ainda não está 100% combinado. Por exemplo, I don't know where to go in my next vacation, that's up in the air. I don't know what she wants with him, that's up in the air. Então é isso, pessoal, está em cima no ar. Essa é uma expressão bem legal, bem bacana. E o phrasal verb de hoje, a expressão de hoje é give up. Give up. O que significa give up? Significa desistir. Aí você deve estar se perguntando, o que tem a ver? Give é dar, up é cima. Dar cima vira desistir? Pois é, pessoal, às vezes não faz muito sentido, mas é isso mesmo. Give up é mesmo desistir. Lembra que você tá dando tudo pra cima, jogando tudo pro alto, desistindo das coisas. Então give up é desistir. Você deve ter ouvido já essa expressão nessa música aqui, ó. I won't give up on us. Exemplos: Don't give up on your dreams. Hoje é o dia 6 e a expressão vai ser used to. Used to, que significa costumava. Por exemplo, I used to play football when I was a child. I used to go to the park with my mom. Então, às vezes no inglês, ao invés de falar eu jogava bola quando era criança, eles vão usar eu costumava jogar bola quando criança. I used to play soccer when I was a child. E a expressão de hoje é when it comes to. When it comes to, que significa quando se trata de, ou quando falamos em, certo? Por exemplo, when it comes to football, Pelé is the king. When it comes to success, there are no shortcuts. I have serious problems when it comes to women. Except when it comes to people. Oh, no, but when it comes to love, what does age matter? Esse é o episódio de número 8 e a expressão de hoje é up to you. Up to you. Up to you significa você decide. A decisão é sua. Você quem sabe. Por exemplo, well, you can either die or kill. It's up to you. Hey, let's grab some food, man. Where do you wanna go? I don't know, bro. That's up to you. What time do you wanna go to the movies? Well, it's up to you. The movie starts at 7. In a bad situation, you can either cry or try to solve it. That's up to you. It's up to you. E a expressão de hoje é what's up. Já deve ter ouvido bastante por aí what's up, mas você sabe o que significa? Não é o aplicativo, tá? What's up significa e aí? Você pode usar isso como cumprimento para falar e aí, tudo bom? Hey, what's up? Mas também você pode usar isso quando você quer saber o que está acontecendo com alguma pessoa. Você pode chegar para uma pessoa e falar hey George, what's up? O que está acontecendo? E aí? O que está pegando? Certo? Vê esses exemplos em séries aí. Hey, what's up? What's up? What's up, Ross? E como responde o WhatsApp? Não é fine, I'm fine. A pessoa não está perguntando como você está, ela está perguntando e aí, o que está acontecendo? Então a melhor resposta para isso é not much.
Hey bro, what's up? How are you? Not much. What's up with you? Então é isso, pessoal. Não responda fine, good. What's up é e aí. E a melhor resposta é not much ou nothing. Bom, hoje nós veremos a expressão what are you up to? É uma pergunta. What are you up to? Significa estar afim. Estar afim. O que você quer fazer hoje à noite? What are you up to tonight? E também ela tem outro uso, que é o que você está bolando. O que você está planejando? O que você está pensando em fazer? What are you up to? Quando você é criança, você pensa em fazer besteira e sua mãe saca antes de você fazer, né? Então ela pode chegar pra você e falar, hey kid, what are you up to? Repara na pronúncia. A frase é what are you up to? Mas muitas vezes eles contraem o que vira what are you up to? What are you up to? Então sua mãe chegaria pra você, hey kid, what are you up to? Ela sabe que você está planejando alguma coisa do mal. A expressão de hoje vai ser not such thing as. Essa é uma expressão que eu ouço bastante em séries, em filmes, em conversas em geral. É uma expressão que denota desconfiança, que não existe tal coisa. Geralmente é usada em um tom de descaso, de descrença, uma pessoa que não acredita no que você está falando. Vamos a alguns exemplos. There's no such thing as a miracle. When it comes to money, there's no such thing as luck. There's no such thing as faithful man. Eu discordo disso, mas algumas mulheres falam. There's no such thing as free money. In my experience, there's no such thing as luck. There's no such thing as magic. There's no such thing as miracle. E a expressão de hoje é uma expressão que eu tenho ouvido bastante em séries. E eu não conhecia muito bem essa expressão. A primeira vez que eu ouvi, eu deduzi o que significava. E a partir da primeira vez que eu ouvi, eu comecei a ver direto em várias séries, em vários filmes, que é a expressão grab some Z's. Grab some Z's, que literalmente significa pegar alguns Z's. Essa expressão é usada para quando a pessoa está dormindo. A pessoa quer dormir, a pessoa quer agarrar alguns Z's, aquele Z de dormir mesmo. Hey man, I'm very tired. I gotta grab some Z's. Where is Ashley? She's grabbing some Z's. E a expressão de hoje é keep up with. É um phrasal verb que significa acompanhar. Então você vê que tem três palavras, keep up with. Quando essa expressão aparecer para você, vai ser no sentido de que a pessoa quer acompanhar a outra em algum level. E aí tem duas vertentes. Você pode acompanhar a pessoa fisicamente. Por exemplo, John was walking so fast that it was hard to keep up with him. Então nesse sentido nós estamos falando que tá difícil acompanhar ele no sentido de ritmo, de andamento, certo? Mas também pode ser no sentido de alcançar ou acompanhar alguma coisa abstrata. Por exemplo, technology changes so fast that sometimes it's hard to keep up with it. Hoje nós vamos aprender o phrasal verb break up. Break up. Break é quebrar, basicamente. Up é cima. Juntos, break up significa terminar. Quando o relacionamento é interrompido, há um break up. Did you hear that John broke up with Jenny? Yeah, man, you know, she broke up with me just because I don't have a job. Can you believe that? You promised you would break up with her. Why did you break up with 13? Did you break up with her? Essa semana a gente vai começar uma série de expressões que eu gosto, que eu particularmente acho muito legal, e a primeira delas é a expressão hands down. O que significa hands down? Hands são mãos e down é baixo, quer dizer mãos abaixo? Não, hands down significa sem sombra de dúvidas, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, recording a video a day for Instagram is hands down the most difficult thing I have ever done. What I miss most about working at Google, hands down, were the fantastic colleagues. There are enough calories, feed the plant, hands down. E hoje eu escolhi um phrasal verb que é bem recorrente, que eu adoro, que é o get rid of. Get rid of, que significa se livrar de, dar sumiço em, jogar fora alguma coisa. Tem uns usos diversos que basicamente significa acabar com alguma coisa. Instead of thinking outside the box, get rid of the box. My old boss always wanted to get rid of me. Vê esses exemplos aí. First, get rid of your boys. I'll get rid of it for you. You voted to get rid of it. Se você ainda não comentou em nenhum vídeo até agora, get rid of your laziness and comment here down below. E hoje nós vamos continuar a série de expressões que eu pessoalmente gosto. Hold that thought. E é essa a expressão de hoje, pessoal. Hold that thought. Quando você está conversando com alguém e alguma coisa aconteceu para que essa conversa fosse interrompida e parasse do nada, geralmente uma pessoa fala para outra, hold that thought, que é segura esse pensamento. Às vezes está conversando, a pessoa está no meio de um pensamento, no meio de uma linha de raciocínio, você pode dizer isso, hold that thought. Olha esses exemplos aí. Hold that thought. Hold that thought, I'll be right back.
hold that thought. E a expressão de hoje é pick up where we left off. Seguindo aí nas expressões preferidas do teacher, eu adoro essa expressão. Acontece o tempo todo em filmes e significa literalmente continuar de onde paramos, pegar de onde derrubamos, certo? É dar continuidade a algum assunto que ficou pendente ou alguma situação que não chegou a ser finalizada. Vê os exemplos aí. I think Dad wants us to pick up where he left off. We'll just pick up right where we left off. I'm afraid to say this, but let's pick it up where we left off. E a expressão de hoje é minha favorita, eu adoro essa expressão, que é out of the blue. Essa expressão eu diria que se você nunca ouviu é impossível de adivinhar, porque out of the blue literalmente significa fora do azul, mas que na verdade significa do nada, de repente, fora do esperado. Digamos que o blue é a rotina, é a coisa cotidiana, e out of the blue é o que sai da rotina, que quebra o padrão, é uma coisa do nada, repentina. Por exemplo, one day out of the blue she called me. Now, out of the blue, you'd start with the charity thing again. Just out of the blue? Agora, sem mais delongas, vamos à palavra ou expressão. A expressão de hoje, na verdade, tem a ver com essa música aí. Não só essa, mas todas que ficam na nossa cabeça e a gente aprende até sem querer. Como que a gente fala isso em inglês? É catchy. A gente fala que a música, que a canção é catchy. Lembrando que song é usado para canção individual e music para música em geral. Então quando você quer falar de uma canção é song. That's such a catchy song, isn't it? Olha alguns exemplos aí. A couple of catchy songs. Well, you do have to admit, it is catchy. I thought it was really catchy. E hoje nós veremos uma expressão bem legal que é a back to square one. To go back to square one. Que significa retomar do começo, voltar do princípio. Ou equivalente em português pode ser exatamente a ideia de voltar à estaca zero. Quando você está no meio de um projeto, de alguma coisa grande, algo que demandou tempo para ser feito, mas alguma coisa dá errado, você tem que voltar lá do início. Essa expressão vem do beisebol, mas é muito usada no dia a dia. Unfortunately, the project went wrong and we had to go back to square one. Olha esses exemplos aí. And back to square one. So we're back to square one. E a expressão de hoje é joke's on you. Joke is on you. Essa expressão significa o seguinte, é um conceito aí. Quando alguém tá querendo zoar alguém, tirar sarro de alguém, mas de alguma forma isso volta para a pessoa que quis tirar o sarro, eles falam isso, joke is on you. Por exemplo, digamos que o fulano ouviu que eu odiava ovos, odiava comer ovos. E aí ele, pra me zoar, quis me dar ovos. Eu posso falar, joke's on you, I love eggs. Essa é uma expressão que, embora seja um conceito bem diferente, eu sempre ouço em séries e filmes, tá? Então acompanha aí, vê esses exemplos. So the joke is on you, honey. This joke is on you, Sam. E a expressão de hoje é word on the street. Bom, essa é uma expressão, word on the street, que significa dizem por aí, estão dizendo por aí, certo? Em português também é bem recorrente, quando alguém vai te contar algum segredo, alguma fofoca, eles falam, dizem que não sei o que, não sei o que. Ou quando algum rumor tá rolando nos bastidores, eles podem dizer isso. The word on the street is that John broke up with Kelly. Olha alguns exemplos aí. What's the word on the street? Word on the street is you set a new personal best for low cut. That's the word on the street, is that, you know, this... E hoje a gente vai aprender um padrão diferente do português, que é o as long as. As long as, que significa desde que, contanto que, certo? Por exemplo, as long as you pay me back, I can lend you some money, no problem. As long as I'm not interrupted, nobody gets hurt. Nobody cares how it works as long as it works. As long as you don't see Rachel anymore. Oh, I know, as long as they don't hear anything unpleasant. E hoje, em homenagem ao aniversário da minha querida cidade de São Paulo, a gente vai ver a diferença entre Happy Birthday e Anniversary. Eu vejo muitos alunos falando Happy Anniversary ou My Anniversary. Anniversary, you guys, é sempre pra datas comemorativas. Por exemplo, quando você tem uma celebração de 1 ano de casamento. Sempre que a gente fala em datas que estão completando o ano, a gente usa o anniversary. Yesterday, my wife and I went to a big restaurant to celebrate our 4th anniversary. E o Happy Birthday sempre para aniversário, celebração de aniversário. Aí você pode falar Happy Birthday. Para a cidade também pode ser dito Happy Birthday, right? E a expressão de hoje é shame on you. Falado um pouco mais relaxado, vai ser tudo junto. Shame on you. Shame on you significa a vergonha é sua. Você foi o causador da vergonha. Digamos que você sabe que alguém passou a perna em alguém porque fez alguma coisa não muito legal, você pode falar pra pessoa, shame on you, that was not cool. E ela é sempre usada pra pessoas que estão passando vergonha por fazer alguma coisa errada, assim, uma coisa que não foi muito bacana ou legal. Tem até um famoso ditado em inglês que é fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. Então me engane uma vez,
que vergonha pra você. Me engane 2 vezes, que vergonha pra mim, certo? E a expressão de hoje é uma expressão bem legal, é o equivalente ao quanto mais em português. Por exemplo, quanto mais eu como, mais feliz eu fico. The more I eat, the happier I get. Essa expressão não tem um formato só, mas basicamente o começo vai ser o the more, se o que você quiser dizer é mais. E no final também vai ter um the more. Por exemplo, the more I eat, the more I want to eat. Right? Vê esses exemplos aí. Which is why the more intelligent the monkey, the more feces they fling. The more they told the truth, the more they suffered. The more you know someone, the more you should love them. Lembrando que também serve para menos, né? Se você quiser falar quanto menos, a mesma estrutura. The less e less. Por exemplo, the less I exercise, the less I see results. The less you kill, the less better you feel. Na verdade, isso não foi uma expressão, né, pessoal? Foi uma estrutura gramatical que é diferente de inglês para português. A gente fala quanto mais e mais, eles falam the more, more. E hoje, em comemoração ao aniversário da minha querida mamãe, Happy birthday, mom, I love you. A gente vai falar uma expressão que tem a ver com esse lance genético, esse lance de família. Muitas vezes os filhos dizem que não parecem com seus pais, que seus pais erram nisso e erram naquilo, mas a gente sabe que no final a gente acaba sendo que nem nossos pais, né? Então tem uma expressão em inglês exatamente para esse tipo de situação, que é a expressão An apple doesn't fall far from the tree. An apple doesn't fall far from the tree. Literalmente, uma maçã não cai longe da árvore. Significa exatamente isso, que querendo ou não, a genética ou sei lá o que seja, sempre faz a gente ser um pouquinho parecido com os nossos pais. E hoje a gente vai falar sobre o phrasal verb end up, que significa acabar. Basicamente a gente se refere à consequência de algum ato vai acabar levando a algum outro ato. Nossa, teacher, complicou tudo, não entendi mais nada. Basicamente é isso. Por exemplo, se você continuar fazendo coisas perigosas, você vai acabar morto. If you keep doing dangerous things, you'll end up dead. Se você comer doce demais, você vai acabar gordo. If you eat too much candy, you'll end up fat. Se você continuar assistindo a esses vídeos, você vai acabar aprendendo inglês. If you keep watching these videos, you'll end up learning English. Olha esses exemplos aí. Probably end up selling the things in order to pay for all the lawyers. Go on with that thing. Wouldn't end up too pleasant for you. You listen to my advice, you'll end up like me with nothing. E a expressão de hoje é a expressão take for granted. Geralmente a gente fala take alguma coisa for granted. Take for granted significa você não dar o devido valor, você meio que fazer pouco caso dessa coisa ou dessa pessoa. Por exemplo, digamos que você não dá muito valor para sua família. You take your family for granted. Ele sempre fez pouco caso da família dele, ele nunca ligou para a família dele. He always took his family for granted. Ele não dá o devido valor para a mãe dele, ele não liga para a mãe dele. He takes his mom for granted. Lembrando o seguinte, em inglês, sempre que o T vem depois de N, em inglês americano, na maioria das vezes eles não vão pronunciar esse T, ele simplesmente será ignorado. Então na maioria das vezes você vai ouvir take for granted, sem esse som de T. E também não esquece que take no passado é took. Então se você for falar que a pessoa não dava valor, a pessoa took for granted e não take for granted, beleza? Vamos ver alguns exemplos. Don't take anything for granted. He always took her for granted until she broke up with him. Vê esses exemplos em séries aí. You take too much for granted. Maybe I do take you for granted, and I'm sorry. E a expressão de hoje é uma das minhas favoritas, é muito da hora e não faz o menor sentido com o português. É a expressão rings a bell. Literalmente significa toca um sino. Essa expressão é usada quando você quer saber se a pessoa sabe algo a respeito de alguma coisa e a pessoa não tá certa se ela realmente sabe, mas ela fica com aquela ideia de que não é estranho. Essa sensação de que você conhece a coisa que estão se referindo, mas você não tem certeza. Não te é estranho, mas você não lembra exatamente. Por exemplo, Hey man, do you know John Wayne? John Wayne? Yeah, that rings a bell. Nesse caso, o cara quis dizer que não é estranho, rings a bell. É como se literalmente um sino tocasse na sua cabeça, te dizendo que você já ouviu falar sobre isso antes. E eles também usam bastante essa expressão em forma de pergunta, que vai ser does, o que a pessoa quer saber, ring a bell. Por exemplo, isso te faz lembrar alguma coisa? Does that ring a bell? Quando for uma pergunta, tem que falar ring a bell e não rings a bell, porque o does está presente. Isso aí é matéria para outro dia. Vê esses exemplos aí. Ethics, confidentiality, does any of this ring a bell? Possessed.
Yeah, rings a bell. Well, it does not ring a bell with me. It doesn't ring a bell. Então é isso, pessoal. Você já ouviu essa expressão antes? Does that ring a bell? Se você não conhecer essa expressão, comenta aí embaixo, fala que é expressão nova pra você. Se você já viu alguma série ou música ou filme, comenta aí também, que vai ajudar a consolidar o aprendizado da gente aqui, beleza? Se você gostou do vídeo, curte. Se você adorou, comenta. E se você não gostou, me dá mais uma chance, que ainda tem um ano inteiro de expressões pela frente. Obrigado e vejo vocês amanhã. See you guys.